Oi, Patrícia, boa tarde. Patrícia, eu te prometi gravar o estudo, né? Eu vou gravar, deixa eu localizar o texto aqui. O texto, aquela questão de que o que não entra pela boca, é aqui em Mateus 15. Bom, para a gente entender esse texto, Patrícia, a gente vai fazer uma oração antes, tá bom? Pai querido, abre nossa mente e coração para entender a tua palavra, Senhor. Que ela possa servir para nosso conhecimento, mas também para ajudar outros a conhecerem a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Patrícia, ler a Bíblia, ela é importante, mas é importante também a gente saber o contexto com que, o porquê que foi escrito, termos, essas questões. Não precisa ser teólogo, mas a gente sabe, pelos teólogos, pela história, de que os judeus, eles eram muito preconceituosos, orgulhosos, arrogantes. Era o povo de Deus? Era. Mas tinham a arrogância, a prepotência. Então, eles discriminavam outras nações, certo? A gente vai entender esse texto tendo ciência disso, tá bom? Então, vamos lá. Então chegaram a Jesus alguns fariseus e escribas, vindo de Jerusalém, e lhe perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Veja qual é o assunto, pois não lavam as mãos quando comem. Veja que o assunto não é por que teus discípulos comem carne de porco? Por que teus discípulos comem camarão? Não. A questão aqui era uma tradição. Por que eles não lavam as mãos quando comem? Segundo essa tradição, vou te mostrar que tradição é essa, a gente vai voltar para cá novamente. Marcos 7. Marcos 7. Está aqui, ó. Olha aqui, que tradição era essa. Verso 3. Pois os fariseus e todos os judeus, guardando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar as mãos cuidadosamente. O que era isso? Higiene? Não. Preconceito. Eles lavavam a mão 7 vezes. Por quê? Porque em vindo da rua, vamos dizer, passaram numa feira, tocaram em algo que algum gentil tivesse tocado. Gentil é aquele que não era judeu. Então eles se sentiam contaminados pelo pecado daquelas pessoas. Então eles tinham esse ritual de lavar 7 vezes. Aí o verso 4 diz: e quando voltam do mercado, se não se purificarem, não comem. E muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem dos copos, de jarros e de vasos de bronze. Então, a questão ali de Mateus, assim como aqui, não era comida, certo? Era tradição, preconceito de ter que lavar as mãos 7 vezes para que pudessem assim estar limpos do pecado, certo? Continuando, verso 3. Aí Jesus responde a pergunta deles. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: e vós, por que transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Aí Jesus diz assim: sim, os meus discípulos estão transgredindo a tradição de homens, e vocês que transgridem o mandamento de Deus? Pois Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser seu pai ou sua mãe certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser a seu pai ou sua mãe, o que podereis aproveitar de mim é oferta ao Senhor. Esse de modo algum terá de honrar a seu pai e a sua mãe. E assim, por causa da vossa tradição, invalidastes a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E clamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. Agora eu quero chamar a tua atenção, Patrícia. Nós temos que examinar as Escrituras. Veja que antes de Jesus falar
aquilo que poderia ter a possibilidade de ser deturpado, ele chama a multidão e diz assim: olha, ouçam, mas entendam o que eu vou falar. Em outras palavras, ele quer dizer: olha, ouçam, mas não vão deturpar o que eu vou falar. E aí ele vai dizer a célebre frase: não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina. Aí olha a confusão que deu. Então os discípulos, aproximando-se dele, perguntaram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Sabe por quê? Porque eles achavam que Jesus estava falando de comidas imundas, e Jesus não estava falando disso. Respondeu-lhes ele: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Aqui Jesus está falando de doutrina. Se a doutrina não é bíblica, não é de Deus, ela vai ser arrancada. Aí Jesus continua: deixai-os, são cegos, são guias cegos. Ora, se um cego guia outro cego, ambos cairão no barranco. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: explica-nos essa parábola. Então, o que Jesus disse, a Bíblia está falando que era uma parábola. O que é uma parábola? É uma ilustração, é uma alegoria, não é uma coisa real. Por exemplo, Jesus disse: o reino dos céus é semelhante a um homem que joga uma rede no mar, e quando ela já está cheia, arrasta para a praia, separando os peixes bons para o cesto, e os peixes ruins joga fora. O reino dos céus é para peixe? Não. Então, que eram aqueles peixes? Representava os seres humanos, os salvos. E isso é uma parábola. A mesma coisa era aquilo ali que Jesus estava falando. Era uma parábola, certo? Aí Jesus responde no verso 16: respondeu Jesus: estáis vós também ainda sem entender? Jesus disse: Pedro, será possível? Nem tu não entendeu. Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce pelo ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e é isso que contamina o homem. Aí agora ele vai dizer: porque do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Olha aqui, ó, o verso 20 esclarecendo: são estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina. Veja, aqui ele poderia dizer: são estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer carne de porco, caranguejo, camarão não contamina. Mas como ele não estava falando de comida, ele estava falando aqui, era de tradição, a tradição dos anciãos, que por preconceito lavavam as mãos 7 vezes para não se contaminar com o pecado dos gentios. Tá bom? Ficou claro? Agora eu vou gravar outro estudo para ti. Só um minutinho. Deixa eu mandar esse aqui para ti. Só um minuto, só um minuto. Vou encerrar esse. Oi.